E aí, meu amado, tudo bem? Vamos começar hoje no canal Move It Up, falando de uma série que está agradando milhões de pessoas no mundo, uma série chamada The Chosen, uma série que infelizmente só está nos aplicativos de celulares. É uma série hoje que ela se mantém através de doações, mas uma série que está aí atingindo corações e corações. É uma série que fala dos escolhidos, né? Jesus fazendo a escolha dos seus discípulos, mas é uma série que traz um Jesus e uns apóstolos mais humanizados, né? Como é que eles deveriam ser na época da escolha, na época de Roma, de Jerusalém. E assim, a primeira escolha de Jesus na época foi Maria Madalena. Maria Madalena era uma mulher da vida, né, que ela encarnava Lilith, que era um demônio. Ela vivia em bordéis, bebia muito, queria se livrar daquele demônio, mas não conseguia. Então, tal que Nicodemos, que era um fariseu muito conhecido na época, chegou a abordá-la, tentou vários tipos de orações, mas não conseguiu expulsar o demônio que continha dentro de Maria Madalena. E Jesus chegou lá com suas palavras doces, de abraço e tudo, e conseguiu fazer esse demônio ir embora, né, de Maria Madalena. Mas de um jeito muito tranquilo, sem as batidas de pés, sem grito, sem nada, apenas com um toque, com um olhar assim no olho e com um amor no coração, realmente. Entrou dentro do bar, fez tudo aquilo que na época era proibido mediante a lei dos judeus, a lei dos fariseus. Entrou no bar, abraçou a prostituta, que também não podia ser tocada. E o segundo a ser escolhido foi Pedro. Pedro, que na época era um jogador, era um cara que não pagava os impostos e que já tinha perdido a fé em Deus também. E Jesus fez aquela velha aposta: jogue a sua rede do lado do barco. E Pedro, como sempre, duvidou, né? Disse que já tinha pescado, mas Jesus, André é seu irmão, disse: não, vamos jogar, não custa nada. E ele jogou, e foi tanto peixe que ele teve que pedir ajuda aos seus amigos, que foi Tiago e Tiagão e Tiaguinho, para ajudar a colocarem os peixes dentro do barco. E foi tanto peixe que o barco quase chegou a afundar. E nessa hora, Pedro corre para os pés de Jesus e diz: mestre, eu não mereço que tu olhes para mim, eu sou um pecador, o que tu queres de mim? E Jesus diz: siga-me, e eu quero que tu seja pescadores de homens. Lembrando aqui, meus irmãos, isso aqui não é um canal gospel, não é um canal evangélico, não é um canal religioso, mas é falando de séries e filmes. E essa é uma série hoje que está impactando muita gente, porque ela não traz aquelas histórias de Semana Santa, aquelas histórias de um Jesus afastado, mas sim de um Jesus humano. Jesus humano como ele realmente deve ter sido, né? Jesus mais perto do povo, um Jesus que comia, que sorria, que bebia, que brincava. Então Pedro, mesmo assim, sabendo que era pecador, chegou para Jesus, se ajoelhou, e Jesus só disse: siga-me, né? E aproveitando disso, André também, seu irmão, que já conhecia João Batista, que é primo de Jesus, que veio para abrir os caminhos, né, fazer a pregação inicial, também disse que queria seguir. E André e Tiago e seu irmão, também chamados filhos do trovão, também foram convidados a seguir Jesus nesse caminho. E o quarto, na verdade, foi Mateus. Mateus era um publicano, né, que era um judeu que cobrava impostos
que para os judeus isso era um dos pecados mais mortais, era visto como um ladrão sanguinário. E na série Mateus ele é retratado como um autista, um cara que é top em matemática, indo e voltando, sabe tudo de matemática, altamente inteligente, mas é um autista. É um cara que não gosta de ser tocado, é um cara que não gosta de ver sujeira, é muito rico, mas é odiado pela população judia. Então tá que quando Jesus faz o convite a ele, Pedro corre, tenta intervir, né? E diz para Jesus, você não sabe quem é ele, o que é que ele fez. E foi nessa hora que Jesus disse que ele veio para os doentes e não para os sãos, né? E diz, Mateus, vem comigo. Mateus imediatamente pegou a chave e entregou para o centurião. E o centurião disse, você é louco, você é rico, você vai entregar toda a sua riqueza para seguir um louco? Mateus, sem pensar, entregou a chave para o centurião. E ele, que não era amado pela mãe, nem pelo pai, nem pela comunidade, por ninguém, entregou a chave e seguiu o seu caminho com Jesus. Lembrando hoje que os autistas, eles ainda são marginalizados pela população, mas são altamente inteligentes, precisam muito do nosso apoio. Então, assim, eu acho que na série provou que além de ele ser um publicano, a questão dele ter esse autismo também, foi muito interessante ter colocado também a questão do autismo. O outro foi Natanael. Natanael, ele aqui na série ele foi colocado como um arquiteto, né, que queria fazer os templos para adorar a Deus. E infelizmente um dos templos caiu, e ele perdeu o emprego. Ele fica debaixo de uma figueira, como diz na Bíblia, ele fica debaixo de uma figueira e ele mostra para Deus, né, o desenho que ele fez, o templo, e pergunta se Deus não está vendo, para o Senhor mostrar o rosto para ele, para o Senhor aparecer para ele. Ele ora muito, mas o Senhor naquele momento não aparece, não demonstra, não faz um milagre, não faz nada, e ele começa a tocar fogo na planta que ele fez do imóvel, né? Eu acho que na esperança de que um vento apagasse, que uma chuva descesse, para provar que Deus estava olhando por ele nesse momento. E isso não aconteceu. Aquilo o deixou muito decepcionado, né? Lembrando que na Bíblia não tem dizendo nada que das profissões, diz apenas da profissão de Mateus, da profissão de Pedro, que era pescador, Mateus, que realmente era publicano, mas que eu lembro, ele não fala da profissão de Natanael, né? Mas assim, aqui The Chosen, ele traz um conceito de como seria realmente a vida dos apóstolos, né? Dos Chosen, dos escolhidos. Então, Deus não apareceu, Deus não fez a vontade de Natanael, porque a vontade de Deus é feita por ele, não pelos homens, né? E essa cena é muito bonita, na minha opinião. E ele encontra com Filipe, e Filipe fala que encontrou o Messias, que é Jesus de Nazaré. E essa parte está na Bíblia, né? Natanael diz, o que vem de bom de Nazaré? E aí ele chama para ele conhecer Jesus, né? E Jesus diz para Natanael que eu te vi embaixo da figueira. Que era tudo aquilo que ele esperava ouvir, que realmente Deus estava vendo, e usou Jesus para dizer que estava vendo. E aí sim, ele acreditou que Jesus era realmente o Filho de Deus nessa época. E disse que Natanael era um verdadeiro israelita. Isso está na Bíblia. Assim. Então,
The Chosen, além de ser uma série que atrai multidões, que mexe corações, que fala da história de Jesus e seus apóstolos, ela traz uma história mais humanizada, uma história mais nos dias de hoje,